Olá, eu sou Oscar Rubini Ávila, médico urologista em Presidente Prudente, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre próstata. Bem, o acompanhamento para doenças da próstata, ele tem início por volta dos 40 anos. Especificamente para prevenção do câncer de próstata, a partir dos 45, caso tenha pessoas na família com doença da próstata, principalmente o câncer, ou então a partir dos 50, quando não tem doenças da família relatada anteriormente. A próstata é uma glândula que está localizada perto da bexiga e ela tem uma função na parte reprodutiva, né? Ou seja, ter filhos, né? Ela participa nessa função. E por justamente estar localizada perto da bexiga e abraçando o canal da uretra, então às vezes acontece de ela gerar sintomas de dificuldade para urinar, o que leva às vezes um paciente ao médico. O câncer de próstata é uma das doenças que a próstata pode vir a desenvolver. Sim, ele é um tumor que pode gerar sintomas, né, como dificuldade para fazer xixi, o jato urinário curto, fraco, né, e levantar à noite para fazer xixi 1, 2, 3 vezes. Mas nem sempre esse sintoma é câncer, né? Também está presente nas doenças benignas. O ideal, se falando de câncer, é que faça o diagnóstico antes dos sintomas, né? O câncer de próstata é bastante frequente devido ao aspecto degenerativo da glândula e também a influência hormonal e metabólica. São vários fatores que levam ao câncer de próstata. E é o câncer mais frequente no homem depois dos tumores benignos da pele. O exame de rastreamento para o câncer é um assunto bastante controverso. A Sociedade Brasileira de Uro, ela preconiza que o exame seja feito a partir dos 45 anos, caso haja alguém na família com doença prostática, ou a partir dos 50 anos, quando isso não acontecer. Os exames são basicamente o PSA, que é um exame de sangue, onde a gente consegue avaliar se a próstata está hiperfuncionante ou não, ou um ultrassom e principalmente o toque retal. O toque retal ele é um exame que avalia a parte anatômica, ou seja, como é essa próstata, né? Então ali a gente vai saber se a próstata ela tem um aspecto mais voltado para o câncer, ou seja, irregularidades, nódulos, endurecimento, né? E a periodicidade disso é uma vez ao ano, principalmente em pacientes de risco. Bom, o tratamento, o ideal é abordar o paciente na fase inicial, quando cabe uma série de abordagens, desde a abordagem cirúrgica até a abordagem de radioterapia para o câncer inicial. Já quando o tumor é um tumor avançado, né, então outras abordagens como injeções mensais ou trimestrais, associado ou não à radioterapia, pode ser instituído. Bom, existem outras doenças também, principalmente a hiperplasia prostática benigna, que é uma doença benigna da próstata e que acontece por causa do envelhecimento. É uma doença que também pode alterar o PSA, então nem sempre que o PSA estiver alterado vai ser câncer de próstata. E é por isso que é muito importante o toque, porque ele ajuda a fazer essa diferenciação. Além disso, tem as prostatites agudas também, que são doenças infecciosas da próstata ou inflamatórias, muito sintomáticas e que o paciente pode ter sintomas similares ao câncer de próstata. O aparelho genital masculino, o mais temido aí é o câncer de pênis, né? Que está relacionado à falta de higiene, doenças sexualmente transmissíveis. Então, sempre que observar no pênis uma lesão ali, tipo uma úlcerazinha ou uma ferida que não cicatriza, ou até uma lesão elevada ali, tipo uma verruga, isso deve ser levado até um médico especialista para fazer o diagnóstico. Outras doenças do aparelho urinário, também malignas, como tumor de bexiga, tumor renal, podem ser rastreados durante essa investigação da próstata. É muito rotineiro o médico urologista pedir um ultrassom de rins e vias urinárias, principalmente nos indivíduos tabagistas, onde o câncer de bexiga é mais comum. Bom, sangue na urina sem dor, imediatamente procurar um atendimento médico, é necessário um ultrassom de rastreamento. Se o paciente for tabagista, aí ainda é mais importante fazer o rastreamento,
já tentando fazer o diagnóstico precoce sobre tumores de bexiga. Bom, o capítulo de pedras nos rins, ele tem que ser avaliado de duas formas, né? A parte da cólica renal, que é um sintoma do deslocamento do cálculo, e a parte o momento onde o paciente só tem a pedra no rim, né? O cálculo renal. Que o fato de ter o cálculo dentro do rim não significa que ele vai ter cólica naquele momento, né? Bom, o que pode ser feito, o que a gente recomenda aí é hidratação muito intensa, atividade física, diminuir a ingestão de sal, né, de cloreto de sódio na dieta. Pode-se evitar a formação do cálculo quando consegue identificar alguma doença metabólica de base, como por exemplo o indivíduo que tem problema de ácido úrico, né? São indivíduos que formam cálculos específicos de ácido úrico e aí nesse caso é possível a gente tratar. Bom, dor ao ejacular pode estar associada a processos inflamatórios da próstata. Então, por exemplo, uma inflamação, uma bactéria na próstata, né? E geralmente não vem acompanhado de sangramento. O sangramento, na maioria das vezes, acontece ou por outras patologias da próstata ou por doenças da vesícula seminal. Na grande maioria das vezes, o sangramento no sêmen não está relacionado a doenças malignas, e sim a doenças benignas e que são fáceis de tratar. A vasectomia é um método de esterilização masculina, método cirúrgico e definitivo, apesar de ele oferecer a oportunidade da gente também fazer a reversão da vasectomia e que tem sucesso, um bom índice de sucesso em até 10 anos. A vasectomia consiste numa cirurgia considerada de pequeno porte, onde é feita uma secção, um corte de um ducto que transporta os espermatozoides. E esse ducto é amarrado, então ele é retirado um segmento, um pedaço, e depois é amarrado, né? Para que não ocorra essa ligadura, essa recanalização desse local de forma espontânea. Bom, uma coisa interessante da vasectomia é que, primeiro, você não está imediatamente estéril após a cirurgia. É necessário algumas ejaculações e a realização de um espermograma para saber se você ficou realmente estéril ou não. Isso é uma questão. Com relação a esses efeitos colaterais temidos pelo homem, como disfunção erétil ou recanalização espontânea, a disfunção erétil realmente não acontece, nem a ejaculação precoce. Na verdade, o homem continua da mesma forma como era. O fato de ter feito a vasectomia não muda isso, né? Com relação às ISTs, né, que é a antiga DST, o que a gente pode alertar é em relação às uretrites. Então, sempre que o indivíduo tiver relações sexuais e no prazo de até uma semana ou 10 dias, ele sentir sintomas de ardência uretral, queimação, presença de corrimento, a gente tem que pensar imediatamente numa IST, que aí pode ser uma uretrite gonocócica ou não gonocócica, depois o profissional que vai determinar isso daí. Com relação a lesões externas, também existem doenças temidas, como a sífilis, por exemplo. Então, o aparecimento de úlceras, alterações na coloração ou até verrugas genitais, né, faz o médico pensar em IST. Bom, o Ministério da Saúde define isso daí, que realmente precisa, acho que o termo precisa é um pouco fora, sabe? O Ministério da Saúde recomenda que é interessante a prevenção da doença do HPV através das vacinas, principalmente para as mulheres, né, com relação ao câncer do colo do útero. Essas vacinas que ultimamente ela está disponível na rede pública e pode ser feita até a idade de 29 anos com bom índice de diminuição dessas infecções. Sim, o HPV está relacionado ao câncer de pênis numa frequência menor que o câncer do colo do útero na mulher, mas sim, ele está relacionado, principalmente quando isso vem associado a má higiene. Bom, existem exames que podem ser feitos onde faz a busca do DNA do HPV através de uma fricção da escova, um exame indolor, onde a gente colhe através de uma escovinha o material ali externo na glande, no prepúcio e manda tudo isso daí para pesquisa do DNA. Bom, como mensagem final, eu queria dizer que
o momento da dita prevenção da doença da próstata pode ser, na verdade, um momento onde o homem vai prevenir ou abordar várias doenças que não são tão comuns na mídia, né? Então a próstata, que sempre é vinculada, mas o exame urológico vai procurar alterações genitais, tumores, como por exemplo tumor de rim, tumor de bexiga, e pode ser o único momento que o homem procura atendimento médico durante aquele ano. Então a Sociedade Brasileira de Uro também recomenda que a gente peça outros exames, como provas de função renal, que é a creatinina, exame do diabetes, né, colesterol, essas coisas todas que podem dar um alerta sobre outras condições na saúde masculina que não somente a próstata. Lembrar também, nos homens acima dos 50 anos, a dosagem de testosterona, para saber como que está essa função, né, se o homem está evoluindo com a diminuição na produção de testosterona, né, e que pode repercutir na dinâmica dele do dia a dia.